Queria saber em que momento foi que essa chave virou, que você entendeu e que você se percebeu como uma paciente impaciente, como até hoje é, mas que teve esse diagnóstico, Thalita. Então, é, no, na, no momento, assim, na efervescência do momento, eu não tive essa compreensão. E um longo tempo depois, eu passei por um processo que é comum, né? Que a gente lida na psicologia de negação. Então, eu não falava sobre a doença e como eu estava no último período da faculdade e tinha muitos afazeres, né, TCC, e o meu sonho de fazer mestrado, de continuar os estudos, eu deixei um pouquinho a trombose de lado e enfiei a cara nos estudos. Tanto é que eu tive trombose em junho. Em setembro, eu fiz uma prova para o mestrado e nesse intervalo eu estudei a camada que eu nem queria saber. Eu tava ali sentindo dor tal, mas eu não estudei sobre trombose. Eu estudei para o mestrado, sabe? Ah, eu fiz os acompanhamentos certinho, mas eu enfiei a cara nos estudos e eu não falava sobre a doença, não, não sabia do que se tratava, como seria depois. Com o passar do tempo que eu fui entendendo, assim, né? Veio a questão assim, ah, mas já passou um mês e ainda a perna tá desse jeito, já passou 2 meses e a perna tá desse jeito, passou 3 meses e a perna tá desse jeito. E aí que eu aquilo foi me incomodando, né? Porque o tempo passava e eu não percebia uma evolução positiva. Não é uma gripe que vai lá e não aconteceu comigo assim, sarei, né? Aquilo começou a me incomodar, né? Eu sentia a dificuldade de ficar em pé longos períodos, e era uma época, final da faculdade, festa, de querer pular, dançar, ficar em pé o tempo inteiro. Então, aquilo ali foi me incomodando. Felizmente, pra você ter noção, tanto que eu negava a doença, eu ainda estava internada, e eu falando com as minhas amigas, ó, novembro tem show, que é aqui em Goiás, que chama Caldas Country, 3 dias de festa, eu tava já planejando a minha festa lá pra frente, tanto que eu não tinha noção do que era trombose. Eu pensando, e eu querendo, já pensando em curtir 3 dias de festa em pé, achando que eu ia estar zerada, né? Mas não aconteceu. E aí, a vida é que foi fazendo eu virar essa chave, porque eu fui percebendo, olha, não é assim. Eu ia nas consultas, perguntava e tal, e não observava essa melhora, então, com o tempo, eu precisei entender para eu me cuidar melhor, porque no início eu fui negligente com o tratamento, me recusava a usar meia. Como que eu vou num show de shortinho de meia? E a perna ficava desse tamanho assim, e eu, não, tá beleza. Porque eu negava. Quando a gente nega, a gente não enxerga, né, o que a gente tá. Eu só queria viver o meu momento. E aí, com o passar do tempo e essa não melhora, eu precisei a entrar nessa situação assim de me perceber, olha, como paciente, de precisar cuidar daquilo que estava acontecendo com o meu corpo. Aceitar, entender e agir, né? Foram várias Aham, etapas. Caramba. exatamente. E em que momento você decidiu falar publicamente sobre esse assunto? E criar o seu O blog, o seu Instagram Instagram, exatamente. demorou, viu, Gabi? Foi. Eu tive trombose em 2011 e esses dias eu estava até vendo quando que eu entrei no Instagram, 2018. Pensem. E demorou porque o meu processo também foi demorado para eu elaborar estudo. Uma que naquela época era um pouquinho avessa às redes sociais, tal, pensava que eu não poderia ter algo bom e produtivo, que hoje isso que para nós é algo maravilhoso, que as redes É. sociais nos proporcionam. Mas naquela época era ainda
não era nem, acho que eram outras redes sociais, eu nem sei se era o Instagram, mas eu não tinha, né? Eu tinha alguma, ou eu postava coisas aleatórias. E aí depois, eu falei, vou desfazer das redes para eu focar nos estudos, fiquei fora um pouco das redes sociais, depois terminei o mestrado e tal. E aí eu fui voltando para as redes sociais, mas sem falar de trombose. Eu falava sei lá o que, nem lembro, das festas, das outras coisas. Era um perfil seu, pessoal. Isso, perfil meu pessoal. E aí a virada, assim, né, para começar a falar disso foi da necessidade de ter coerência com a minha vida, com a minha profissão e com aquilo que eu prego, né? Porque psicólogo, a gente realmente acredita que falar ajuda a curar, a elaborar e a viver de forma melhor. Então eu falo assim, gente, se eu prego isso, né? Eu atuei na clínica, eu falei assim, gente, eu falo isso com os meus pacientes, eu escondo isso? Então não faz sentido, né? Então eu precisava ser coerente comigo mesmo, porque a gente sabe que a gente ajuda o outro na medida que a gente também evoluiu na abordagem, né, que eu estudo, fala de um tripé: evolução pessoal, que inclui a terapia, a teoria e a prática. E eu falava assim, ó, esse tripé tá manco, igual a mim, com a perna trombosada. Eu não tô sendo coerente, né? Porque a gente tá ali, eu escutando meus pacientes e eu não consigo expor essa dificuldade minha. E aí eu, com uma amiga que também formou junto comigo, a gente conversando sobre isso, ela falou assim, por que você não fala? E eu falei assim, por que eu não falo? Né? Por quê? Por quê? Boa E pergunta. fazendo terapia também, eu fazendo terapia como paciente, e eu falei, realmente, né, tá incoerente, tem... E aí eu falei, vou começar a falar. E aí o Instagram, eu nem quis colocar o meu nome, porque o objetivo era falar sobre a minha vida e trombose. Então foi uma necessidade de coerência, né, para começar a ajudar. E aí eu percebi que o quanto isso foi libertador e o quanto eu comecei a ajudar as pessoas de um outro jeito, né? Interessante. É interessante que certamente lá quando você começou era mais, você depois de 8 anos, né? 8 anos depois? Quer dizer, você teve um processo interno que você trabalhado, terapias, compreensões, para poder aí então ver o que realmente tinha sentido. E nem tinha ideia do quanto isso impactar. Foi mais uma sensação de você falar porque você achava que acreditou nisso e você vê o impacto que isso tem positivo nas pessoas que estão vivendo e estão passando por isso, que médico nenhum pode ajudar como você ajuda. E quando chegam, né, pessoas... Eu acabei de ver seu Instagram, tive trombose 1 mês. Eu falo, calma, você vai ter seu tempo. Aí eu já acolho, porque ela, como que você vive assim? Eu falo, calma, não foi assim. Aí eu conto a minha história. Eu falo assim, ó, vai lá nos meus vídeos do IGTV, porque tem um percurso, porque eu não idealizo. Não posso fazer isso, não é certo. Eu falar que, tô feliz. Não, gente, teve um processo. Aí a pessoa fala, eu tô assim, assim. Eu falo, eu te entendo. Eu confio em mim. Dá tempo ao tempo e para você. Que as coisas vão se acomodando. Vão acomodando. Perfeito.